Salve Maria, pessoal, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, né? E há muito tempo eu venho batalhando comigo mesmo, na verdade eu não queria muito, para não ficar preso a esse lance de redes sociais e tudo mais. Já tenho meu apostolado aí, né? Sou pregador, mas vamos lá. Eu acredito que Deus queira sim, porque estou sentindo no meu coração. Então, direto ao ponto, ontem eu abri uma caixinha lá no meu Instagram para dúvidas, sugestões, e as pessoas, como sempre, pediram muito para eu falar sobre o meu testemunho, né, de vida, como foi minha conversão, e vou falar sobre isso. Aqui tudo muito espontâneo, sem roteiro, e vamos que vamos, tá? Lembrando, né, se inscreve aí, deixa seu curtir, né, até chegar... Gente, não quero muito não, 100 inscrições para eu ter pelo menos meu endereço lá próprio no YouTube, tá bom? É isso. Tenho 36 anos, né, nascido e criado em Brasília, sou filho da dona Margarida, Maria Margarida, com seu Manuel Ângelo, e tenho 3 irmãs mais velhas. Eu nasci num lar religioso, meus pais são casados até hoje, né? Os dois são muito religiosos. Minha mãe é pregadora, ela ainda prega, né? Ela é da Renovação Carismática. Eu nasci num lar desse, que tinha educação civil, educação moral, educação religiosa, mas o mais importante, tinha amor, muito amor. Aprendi a rezar, aprendi a frequentar a missa, aprendi a ter respeito pelo templo de Deus, né, pela missa, pelo que acontece lá. Só que como minha mãe é muito religiosa, ela entende dos sacramentos e ela não me obrigou a fazer a crisma, né? Eu escolhi, porque a crisma é o sacramento da confirmação. E por volta ali dos meus 13, 14 anos de idade, eu digo isso em todo lugar. Assim, não tem uma causa, gente, de eu ter começado a usar drogas e tudo mais. Como eu já falei, eu tinha muito amor em casa, uma família estável, boas irmãs, né, Cristiane, Mariana e Luana. Um beijo pra vocês, se um dia vocês assistirem esse vídeo. E minha família é muito boa até hoje, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Mas eu nasci meio kamikaze, eu queria experimentar tudo, eu andava de skate, andava de BMX, e eu sempre fui meio loucão, né? E com 13 anos eu comecei a beber, comecei a fumar cigarro e fui andando, né, por essas veredas, né, esse caminho que não, é muito escuro. Rapidamente comecei a fumar maconha. E quando eu comecei a fumar maconha, eu achava que Bob Marley era Deus, cara, né? Que aquelas mensagens de paz e amor, assim, eu tinha encontrado uma filosofia para mim, né? Vou demorar mais um pouco nessas experiências para vocês saberem como é que era, como é que eu pensava, né? E uma coisa muito importante é que mãe é mãe, cara. A mãe sabe das coisas. A mãe sabe. Então, assim, quando eu começo a usar droga, a mãe sabe. Minha mãe percebeu já algumas diferenças, né? E eu comecei a fumar muita maconha, assim. E o engraçado é que eu achava que eu ia parar de beber. Eu já tinha bebido algumas coisas assim, eu parei de beber, que, né, eu tinha achado a droga que era maconha, ser feliz, doidão, né, meio hippie, assim. Só que aquilo, a droga, ela te prejudica tanto, assim, que esse vazio que nós sentimos, né, que todos nós sentimos, que é aquele espaço no seu coração que tem o tamanho exato de Deus, né? E aí a gente procura preencher ele em outras coisas, né? Nesse caso eu fui preencher na maconha, nas drogas. E o fato é que eu lembro até hoje, um dia eu discutindo com a minha mãe, né, que bebida que fazia mal e maconha não fazia mal não, que podia fumar. Inclusive minha mãe, como eu disse, a mãe sabe, minha mãe descobriu e me confrontou muito cedo, né? E eu tive a petulância, a insolência de falar que não ia parar de fumar não, que ia continuar a fumar, que eu queria ser doidão. Maconheiro. Só que rapidamente aquele vazio, ele é ilusoriamente preenchido. Então,
você precisa de mais coisa. E aí eu voltei a beber. Então eu fumava e bebia. E aí nessa época as coisas já começaram a desandar, sabe? Eu tinha que vender algumas coisas, eu tinha que mentir muito para os meus pais. Dava muito, como se fala no linguajar, dava muito PT em festas. E brigava muito, porque aquela vã filosofia, né, de Bob Marley já tinha sido esquecida, né? Quando eu tava bêbado eu brigava, queria ser o valente. E comecei a usar drogas assim, sintéticas, né? LSD, êxtase. E comecei a ir para festa de música eletrônica, bem no começo disso, aqui em Brasília também. E a gente achava que a gente estava sendo pioneiro de alguma coisa, tava, né, todo mundo surfando na onda. E é engraçado que eu sempre digo essa frasezinha engraçada, né? Que tem gente que acha que tá tirando onda, mas quando na verdade é a onda que tá tirando ela. E era o que estava acontecendo comigo. Só que eu queria ressaltar esse ponto que quando eu cheguei nas festas raves, que eu comecei a virar os dias sem dormir, eu já achava aquilo tudo muita coisa, né? E que eu não ia passar para outras drogas, principalmente para cocaína. E jurava para mim mesmo que nunca ia cheirar. Só que chegou o tempo, sabe? Quando você continua a beber, você continua a usar droga, você continua a sair dos caminhos de Deus, você vai piorando cada vez mais. Você vai fazer coisas que você disse que não ia fazer, prometeu que não ia fazer, que não gostaria de fazer, e aí você acaba fazendo. E eu cheirei cocaína. E o engraçado é que eu descobri que, na verdade, eu gostava mesmo era de beber, cara. Porque hoje tem essa cultura, né? Que você pode beber que não dá nada. Na verdade, tem essa cultura com todas as drogas. Que é esse auto-engano, né? E o problema do álcool é que ele é liberado. Você encontra ele em qualquer lugar. É socialmente aceito, né? E a cocaína ela tem um efeito que ela zera, assim, se você estiver bêbado, caindo, passando mal, você cheira uma carreira de cocaína e fica bom. E aquilo ali, cara, assim, fez a minha cabeça, como dizem, né? E aí eu comecei a virar noites e noites sem dormir e tal. Então, assim, gente, essa é a minha experiência, né? Usei outros tipos de droga, drogas que a maioria das pessoas nem conhecem o nome, né? O intuito aqui não é ficar falando sobre fundo de poço, né? Mas essa foi a minha realidade, eu não vou ficar muito falando sobre isso. Foi dos 13 aos 28 anos de idade, né? 15 anos, né? Eu agora como pregador, eu vou em muitos retiros e falo com jovens de 15 anos, ou seja, foi uma vida inteira, assim, uma vida desperdiçada. Né? E muitas pessoas pediram esse testemunho de conversão, essa iluminação de Deus, porque na verdade nós somos iluminados por Deus desde do nosso nascimento, né? Esse dom é muito grande mesmo. Você respira, você fala, você enxerga. E isso falo muito para você que está me escutando, que pode ser que você esteja agora desanimado com a sua vida. Cara, tem gente que tem deficiência, sabe? Não anda, não enxerga, tem uma doença terminal. E a gente está aqui, está respirando, está vivendo, né? E foi feita uma eleição sobre mim, sobre você, porque é comprovado pela ciência que um outro espermatozoide podia ter fecundado o óvulo da sua mãe. Mas Deus sonhou com você, como Ele sonhou comigo.
E de certo modo eu já conhecia esse amor de Deus, muito raro, né? Muito, talvez superficial, porque eu nem lembro direito, como eu já estava fumando muita maconha, minha mãe me obrigou a fazer um retiro, né? Retiro da Escalada. Se tiver alguém da Escalada me ouvindo aí, ó, total respeito, admiração por vocês. E eu não lembro de nada desse retiro, de nada, não lembro de nada. Pior que eu não usei droga no retiro não, mas não lembro. E a gente também tem uma memória seletiva, né? Enfim. Quando eu tava lá com os 28 anos de idade, isso há 8 anos atrás, no ano de 2012, olha, já tinham passado anos e anos que eu queria parar de usar droga. A droga já estava perturbando, atrapalhando muito a minha vida. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais ser uma pessoa normal, porque eu virava à noite, eu cheguei ao cúmulo de ficar 5 noites, 5. Cheirando, bebendo, sem dormir, sem comer. Assim, reduzido a uma vida animal mesmo, de sobrevivência. Eu não vivia, eu sobrevivia. Você está assistindo aí, você está vendo meu olheiro, é porque a gente está no meio do carnaval e está tendo muita pregação. Né? Eu que sou doido mesmo e resolvi fazer esse vídeo agora no meio do carnaval. Só que naquela época lá eu queria morrer. Eu queria morrer. Sabe, você ser dotado de um dom, que é a vida, que você pode vivenciar, você pode experimentar coisas, você pode viver essa liberdade que Cristo te deu na cruz. E você trocar isso por migalhas, por achar que o legal mesmo é curtir a vida adoidado, como o Ferris Bueller. Enfim, essa ilusão acaba, porque eu lembro que eu rezava, e eu rezava assim: Deus, me leva logo, eu não aguento mais essa vida vagabunda que eu tava vivendo, sabe? Ruim, é um inferno, realmente um inferno na terra. E foram vários anos assim, querendo parar, prometendo pra mim mesmo que ia parar, e não parei. Não parei. Até num dia em que eu estava muito alterado pelas drogas, muito alterado. Minha sobrinha Maite, ela era pequenininha. Eu achava que eu sabia todo o cronograma, todo o itinerário, todo o funcionamento da minha casa, né? A hora que meu pai e minha mãe saíam para trabalhar. E eu estava fora de casa há vários dias e eu voltei para casa para tomar um banho, para trocar de roupa, para pegar dinheiro. E eu trombei com a minha mãe. E foi um susto que eu trombei com a minha mãe e minha sobrinha, que na época tinha 1 ano e meio, 2 anos. E aquilo, com tanta cocaína no meu sistema, tanta bebida no meu sistema, eu tomei um choque e comecei a passar mal, achando que eu ia ter uma overdose, uma crise de pânico, né? E naquele momento eu pedi ajuda para minha mãe e eu queria só ajuda só para passar aquela sensação ruim. Que eu fosse no hospital e tomasse um calmante, né? E ela falou pra mim: Neto, você quer ajuda? Aí eu falei: quero, mãe. Ela: então, vamos se internar. Se internar não, vamos te internar. Eu vou te internar, você aceita? Aí eu falei: não, mãe, eu quero ir no hospital. E aí, né, falou: não é essa ajuda que eu vou te dar não. Eu só vou te ajudar se você quiser se internar. E por uma intervenção divina, né? Nada contra as clínicas, as casas de recuperação, tá? Pelo contrário, hoje em dia já fazem mais de 2 anos que eu dou catequese numa casa de recuperação chamada Associação Mãe do Novo Homem, aqui, né, do entorno do Distrito Federal. Salva almas, salva vidas, muitas, né? Só que eu tinha medo de ver a minha liberdade censurada. E não era isso que eu queria. Nessa crença minha que eu tinha de Deus, Cristo não tinha ressuscitado, porque aquilo não é possível. Ressuscitar não é possível. Cristo era filho de Maria, mas concebido pelo poder do Espírito Santo, eu já também não acreditava.
Porque para mim, naquela época, a concepção se dava através da relação sexual. Só que eu tinha experimentado uma vida de verdade, que eu nunca tinha experimentado sem usar droga, e eu tinha muito medo de voltar a usar droga. Então, eu estava disposto a fazer de tudo para não voltar a usar droga. Esse de tudo incluía ir à missa todos os dias. Eu ia na missa todos os dias. A comunhão não tinha tanta importância para mim, porque como eu não acreditava na ressurreição de Cristo, não acreditava na concepção virginal de Cristo, né, que Maria havia concebido pelo poder do Espírito Santo, eu também não acreditava na presença de Cristo na Eucaristia. Só que eu tinha sede e eu tive perseverança de ir à missa todos os dias, né? E o meu padrinho lá do NA, não foi ninguém da igreja que me falou, foi meu padrinho lá do NA, que já é falecido, o Otton. Tenho certeza que ele está no céu já, né? Porque ele desempenhou uma missão muito importante aqui na Terra, ajudou muitas pessoas a ficarem limpas, a abrir o grupo de NA. O meu padrinho, Otton, falou assim: aqui no NA você serve, né? Você é secretário, você ajuda o grupo. E lá na sua igreja? Você está limpando o chão, está fazendo uma coisa? Aí eu falei: não, eu não sei como é que faz para servir lá, não sei como é que é o funcionamento. Aí ele falou assim: você não precisa saber, você vai lá, pega uma vassoura e vai varrer o chão. E cara, como Deus já começou a agir, né? Na próxima missa que eu fui, o padre deu um aviso e fez um convite, né? Se tiver alguém aqui da área de comunicação, né, que queira servir na pastoral da comunicação, que vai ser reaberta, seria de muita utilidade, seria muito bem-vindo. E eu escutei aquele primeiro chamado de Deus. Gente, esse foi o meu primeiro chamado, assim, através de outra pessoa, sabe? Porque eu já sentia que Deus havia agido na minha vida, né? Eu sentia, inclusive, que Ele tinha me protegido de muitas coisas. Porque por ter vivido essa vida, né, de drogas, de festas, de irresponsabilidade, eu podia ter morrido de acidente de carro, podia ter morrido de facada, podia ter morrido de overdose, podia ter morrido de AIDS. E quando minha cabeça foi se limpando das drogas e eu fui aceitando outra forma de viver, aceitando outra forma de pensar, eu vi que Deus nunca tinha me abandonado, senão eu não estaria vivo aqui hoje, você não estaria vendo esse vídeo no YouTube. Não com essa pessoa aqui. Voltando, aí eu comecei a servir a pastoral da comunicação. E lá na pastoral da comunicação, eu entrei na igreja com 28 anos, né? E as pessoas ficavam falando: faça o retiro dos jovens, faça o retiro dos jovens. E eu falei: gente, que eu vou para uma chácara, ficar 3 dias com um monte de menino de 16 anos, não dá. Não dá. Mas me encheram muito o saco, falaram: você vai conhecer pessoas, vai lá, né? E eu fui. E eu confesso para vocês, quando eu entrei no ônibus, que tinha aqueles jovens, né? Que eu não entendia qual era a felicidade deles, que eles tocavam violão, tocavam pandeiro e gritavam no ônibus. Eu falei: o que eu tô fazendo aqui? Eu quase pedi pro motorista parar o ônibus no meio da BR pra eu ir embora. E fui lá me sentindo um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Essa é a expressão que mais caracteriza o meu sentimento. Só que no segundo dia de retiro, teve uma palestra sobre a intimidade com Deus, sobre a oração, e essa palestra foi acompanhada de uma adoração, lembrando que eu não acreditava na presença de Jesus sacramentado, de Jesus no Santíssimo Sacramento. E ele estava lá exposto.
E aqui é o importante. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e as portas se abrirão. Gente, já tinha passado uns 8 meses. Uns 8 meses que eu ia à missa todo dia, né? E escutando as homilias e escutando sobre Deus, eu já tinha entendido mais ou menos como aquilo deveria funcionar. E nas minhas orações, nas conversas com Deus, eu falava: Senhor, eu não acredito, né, nisso tudo que falam aí, mas eu peço, né, me revele. E eu, gente, modéstia à parte, eu acho que eu sou inteligente. E eu pensava assim, ano de 2012. Gente, 2012 anos depois. 2012 anos depois de Cristo. Crucificado, morto, mas ressuscitado. Porque eu pensava assim, gente, o cara veio pra terra, né? Me desculpa, Senhor, mas naquela época era o cara, né? O cara veio na terra, deu uma mensagem de paz e amor, e os loucos seguem ele até hoje, cara. Tem que ter alguma coisa além aí, né? Eu tô lembrando agora de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho aos 18 anos, muito inteligente era também ele. Santo Agostinho aos 18 anos disse: eu estou em busca da verdade. Disse para ele mesmo. E quando eu achar essa verdade, eu largo tudo. E ali por volta dos seus 34 anos, depois de ter vivido uma vida mundana, depois de ter vivido em concubinato com uma mulher mais velha, tá? E aí ele tem um encontro com Deus. E aí ele, quando encontra a verdade, ele larga tudo. Agostinho larga tudo. Voltando, né? Lá estava eu olhando para Jesus, eu falei assim para Jesus: Jesus, se é verdade mesmo que o Senhor está aí, se é verdade mesmo que você está presente e vivo, né, nesse pedacinho de pão aí, pois então o Senhor me mostra. Como um desafio mesmo. E, gente, que isso? Por que eu lancei esse desafio? Né? Porque ele desceu lá do céu, lá que nem um raio, um meteoro, bateu no meu peito. E eu tive um encontro místico, né? Teve uma pessoa que me pediu isso na caixinha, né? Que eu falasse sobre a minha primeira experiência com Deus. Essa foi a minha primeira experiência. Gente, o amor, olha, tem que tomar cuidado para não chorar. O amor visitou meu coração naquela tarde. Não foi assim um diálogo assim, foi místico, mas não foi assim uma visão, né? Mas ele colocou a verdade no meu coração. Ele colocou o amor no meu coração. E ele me revelou as coisas. Como se ele dissesse aqui, ó, no pé desse ouvido: Neto, tudo aquilo que você duvidava não é o mais importante. O mais importante é que eu morri numa cruz por você. O mais importante é que eu morri de amor por você. E o mais importante é que eu tô vivo e eu continuo louco de amor por você. E eu senti aquilo, velho. Eu já falei do profeta Jeremias, vou falar, vou continuar. Jeremias capítulo 20. Seduziste-me e me deixei seduzir. Então foi isso. Foi isso. Uma adoração, coisa que eu gosto de fazer, né? É o ápice da vida cristã. A missa. Primeiro é a missa. Que é este Senhor, Jesus, ressuscitado, desce e vem estar com você na Eucaristia. Esse é o ápice da vida cristã, é o ápice da vida católica, porque nós da Igreja Católica celebramos a Eucaristia, acreditamos na presença real do Cristo. Vamos rapidamente recapitular. Nós estamos no ano de 2020, então há 2020 anos atrás, o Senhor Jesus subiu numa cruz. E ele foi assassinado? Sim, ele foi assassinado. Mas ao mesmo tempo ele não foi assassinado, ele se entregou. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu dou por mim mesmo.
E eu quero dizer para você que talvez assim esteja pensando aí que sua vida não vale nada, né? Hoje em dia a gente lida com tantas pessoas extremamente machucadas por palavras, por atos e por omissões também, né? Você tem o valor de um Deus crucificado. Esse é o valor da sua vida. E aí ele se deixou crucificar, ele se entregou. Ele deu pleno cumprimento às profecias e até às suas palavras. Quando ele falou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Então foi isso, tá? Numa adoração. Quero aproveitar, vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, né? Lembrar você de curtir, de inscrever no canal, tá? Não é por dinheiro, é pelo reino, pela propagação das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo aumento e a solidificação da devoção verdadeira a Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus. Tá, então é isso. Fiquem todos com Deus, né? Volte a acreditar em você, porque Deus acredita em você. Talvez você não acredite no dia de hoje, mas Deus acredita, tá bom? Esse é meu desejo. Volte a acreditar em você, volte a sonhar. Tchau, tchau.